nós vamos agora ouvir, com muito carinho, o nosso amigo, nosso companheiro, Jorge Damas Martins, com muito carinho, e ele nos falará, ele abordará um tema muito importante, que é o Consolador Prometido. Onde estás que o filho não vê? E, em rápidas palavras, eu gostaria de compartilhar um mini currículo dele, que eu acho importante. Ele é psicólogo clínico, pesquisador. Eu sei que você não gosta. É profundo conhecedor das obras de Allan Kardec, Pietro Baldi e as obras subsidiárias. Ele estuda as obras de Allan Kardec há mais de 40 anos. E olha só que fato interessante, ele esteve aqui no Estado do Espírito Santo pela primeira vez em 1979, a convite da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, cuja ex-presidente esteve aqui entre nós hoje, local onde proferiu 2 palestras, Os Exilados de Capela e o Juízo Final. E, na época, a federação estava sob a direção do Dr. Antônio Lugon. O Jorge Damas, ele é autor de mais de 30 livros publicados. Seu primeiro livro publicado por uma editora foi Os Bastidores da História, cuja introdução foi feita pelo nosso querido e saudoso professor Lamartine Palhano Júnior, aquele que fez a organização do dossiê Jerônimo Ribeiro. E interessante, olha como as forças convergem. A presença da Dalva hoje aqui, Dalva Silva Souza, que participou disso tudo, junto ao professor Lamartine Palhano Júnior, no antigo Círculo de Pesquisas Espíritas aqui do Estado do Espírito Santo, que depois passou-se a chamar FESP, ok? Coordenado pelo professor Lamartine Palhano. E nessas reuniões do antigo CIPES e da FESP, que nós tivemos até a oportunidade de participar em algumas, foi solicitado, eu gostaria de falar isso, uma apreciação espiritual para a referida obra, cuja mensagem foi enviada por Leon Denis, que fez a apresentação psicografada pela médium Dalva Silva Souza. Então, eu achei interessante, talvez não seja relevante, mas para mim foi, só para evidenciar como que as forças nessas trajetórias convergem para determinado ponto. Então, achei interessante a presença da Dalva aqui hoje, e relembrando esses fatos, a vinda, a estada do Jorge aqui em 1979. Então, Jorge, com muito carinho, com muita gratidão, seja bem-vindo ao nosso congresso. Eu vou chegar distribuindo presentes. O livro Visão, a Visão Psicológica do Evangelho do Cristo. Sara Freitas Teixeira Almeida. Se não tiver, fica para mim. Sara Freitas. Sara Freitas, cadê? Iara. Isso. Tudo bem? Iara me levou sob o clarão do luar, na lagoa dourada, de belezas sem par. Eduardo Franco. Se não tiver, fica para mim. Não, agradece aqui, ó. Cadê a... Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar a comunidade ubaldiana
e a todos os espíritos simpáticos do estado do Espírito Santo. Mas, para não perdermos tempo, vamos, sem mais delongas, ao nosso tema. O Consolador prometido, aonde estás, que o Filho não vê. Esse tema não foi dado por mim. Pela primeira vez no Congresso Ubaldiano, eu recebi o tema da comissão organizadora. E eu não falei nada. Peguei o tema e mandei brasa, tá? E nós vamos trabalhar todo ele com aquela passagem. É necessário que eu vá para que ele venha, que é o Consolador. E por que a gente não vê? Porque ele está oculto, porque ele é de ordem interior, de ordem espiritual. Nunca tirem esse tema da cabeça. De tudo que eu vou falar aqui, vocês fiquem com isso guardados. Né? Eu vos enviarei um Consolador, disse o Cristo. É necessário que eu vá para que ele venha. E por que a gente não vê? Porque, antes de tudo, ele é oculto, ele está em nós, é espiritual. Tudo bem? Para eu fazer o desenvolvimento dessa minha palestra, eu vou seguir a trajetória da vida do professor Pietro Baldi. Depois que a gente desenvolver a vida ou a formação da reencarnação de Pietro Baldi, aliás, não é bem a vida, e sim a reencarnação de Pietro Baldi, aí nós vamos entrar mais propriamente no Consolador. Vamos lá. História de um homem. Em 9 meses, recapitulou toda a escala biológica evolutiva da qual descende e que precedeu e amadureceu a sua forma atual. E só então pôde vir completo à luz. Nasceu. Tá? Então, ele fez, como todos nós, a recapitulação biológica de toda a evolução. Ele possui em si mesmo qualidades que são coletivas, é o inconsciente coletivo. Patrimônio de todos nós temos. E que a economia da natureza o faz encontrar já realizada ao nascer, com grande poupança de esforço criador, prontas para a imediata utilização da vida. O feto insignificante resume e sintetiza a espécie, traz em si o passado e, sobretudo, ainda em germe, o futuro. Então, ele traz o potencial para o futuro, mas ele é uma síntese de todo o passado. Não só de toda a humanidade, mas de toda a história pessoal também do professor Ubaldi, no caso particular dele. O homem, depois que nasce, então, o homem recapitula na infância, repetindo todos os graus de desenvolvimento, não mais a história orgânica que ele já fez no feto. Agora, ele vai recapitular não mais a história orgânica, mas a evolução espiritual já feita, que é a própria substância da história da vida nesta fase superior que a humanidade atravessa. Assim, a consciência do jovem se apresenta amadurecida na vida psíquica e espiritual, somente depois de idêntica repetição deste passado em plano superior. Então, primeiro se recapitula a biologia, a criança nasce, e aí vai recapitular agora a trajetória de vida pessoal nas muitas reencarnações que o ser teve. Ele havia nascido na mística Úmbria no final do século XIX, penúltimo de numerosa série de filhos. Nascera na simplicidade de uma casa simples, num velho bairro pobre, como já foi explicado aqui, apesar de ser de família muito rica, o seu palácio estava em reforma. Todas as passagens que estão aqui escritas estão dadas como referências e ficará para estudo de vocês. Tudo bem? Aqui eu não estou apresentando nada que seja não palavras minhas. Tudo é da obra do professor Pietro Baldi. Seu tipo psicológico. Como ele nasceu na Úmbria, fala a tradição que quem nasce na Úmbria tem tipo intuitivo. Ele mesmo escreve. A sua influência astrológica, ele é de signo de Leão, que representa o Sol,
que trabalha-se com a criatividade, com a intuição. O verdadeiro nome também que foi dado a ele, Pietro, que é Pedro, tem a ver com o seu tipo, ele é uma rocha, e tem a ver com a sua obra. Pedro Baldi faz a seguinte pergunta: há realmente um destino? Em que sentido há um destino? A vida é um encadeamento de causas e efeitos que se pode perquirir, remontando muito aquém ao momento em que o indivíduo nasce. Assim, os filhos são uma consequência dos pais. Mas, ao nascimento, aquele fio comum que se transmite de geração em geração torna-se particular, próprio de cada um. Esse chama eu. Então, apesar da gente ser resultado dos nossos pais, cada um tem o seu eu, porque ele tem um fio condutor das suas muitas encarnações. Destaca-se do eu anterior, da última reencarnação, da qual muito depende, e conserva-se distinto dos eus sucessivos, das muitas outras reencarnações. Quer dizer, repare que a mais influente é a última, mas os outros eus são muito importantes também. Todos eles, então, e conserva-se distinto dos eus sucessivos, nos quais, aliás, continua e quase sobrevive. Então, aqueles eus não morrem, aqueles eus se chamam personalidade. Então, não é bem assim que, quando a gente desencarna, a personalidade acaba. Tanto que não acaba, que vem a comunicação, papai, mamãe, titio, avô, com o mesmo nome da pessoa que morreu. Agora, depois, com um certo tempo, se ela tem muita evolução, acaba a personalidade. Ou, então, ela reencarna e passa a ter, aí sim, uma nova personalidade. Tudo bem? Só para ficarmos dentro da obra ubaldiana mais completa. Ora, aquele eu, que é estritamente nosso, a parte que é consequência do passado, isto é, constituição fundamental do germe, do qual deriva o tipo de personalidade, está já, então, fora do nosso livre-arbítrio. Eu ganho um tipo de eu, um tipo de personalidade, que é fruto do meu passado, e aí está fora do meu livre-arbítrio. Isso significa o meu destino, que eu não tenho como fugir dele. Para nós, ao menos, que o possuímos na forma já cristalizada, por isso que não tem como fugir de nós mesmos, definida na entidade germe, ela é qualquer coisa já então solidificada num tipo, como se fosse um carimbo. E dessa forma, sem qualquer inquirição, é o que recebemos ao nascer. Somos fruto do nosso passado também. Ele sentia qualquer coisa de imenso dentro de si, no seu passado, e uma tão vasta complexidade no próprio eu, que levou muito tempo a encontrar-se. Não pôde fazê-lo senão lentamente, laboriosamente, parecendo, enquanto isso, inepto, tímido, medíocre. Era um passado imenso, e até reviver todo esse passado levou esforço, cansaço, fadiga, tempo. Vamos começar essa recordação do passado. A sua meninice foi exteriormente insignificante. Nada de notável, de particular, que a distinguia das demais. Enquanto sofria nesta luta para se descobrir, suportava o ambiente, mas tudo observava. Poderia chamar-se a esse o período das explorações, anteposto ao da experiência. Você observa, observa, para depois experimentar. E observando e registrando,
Preparava-se para julgar. Julgar aqui não é no sentido negativo, julgar no sentido de discriminar o que é bom, o que é mal, o que serve para mim, o que não serve. Né? Preparava os primeiros acordes das lutas, das futuras sinfonias espirituais, estremecendo ao choque dos primeiros contactos do ambiente terrestre. Não é fácil um evoluído entrar aqui no nosso mundo. É choque para tudo que é lado. Sob a aparência de uma meninice insignificante, de menino dócil, obediente, estudioso, ocultava o complexo trabalho de um eu que se cansava na procura de si mesmo. E aí ele foi para o período escolar. O trabalho escolar, para ele, só deu o mínimo para ele obter a aprovação. Né? Era como ele via a escola. Não pediu à escola mais que o diploma. Ela não podia dar mais que isso. Quando ele ouviu a palavra evolução, ele sacudiu. Né? Mas depois ele vai transformar a palavra evolução não pela evolução biológica, mas o psiquismo diretor que dirige a biologia. Foi levado pelos familiares à faculdade de Direito. Aprendeu várias línguas modernas e completou os seus estudos de piano. A sua tese foi a única que ele fez de bom grado, pensando em que moveu-se com a dispersão de tantos italianos pelo mundo, com uma imigração ainda sem orientação, sem proteção. Mas o que ele queria mesmo era fazer medicina, mas não foi dado esse direito, e sim a dar obediência que cabia aos pais, como era a cultura na época e de quem tinha muito dinheiro. Mas a sua primeira consciência, ou sensação de consciência, de que se lembra, ligava-se ao 3º ano de sua vida. Já com 3 anos, ele tinha consciência daquele ambiente em que ele se encontrava. Ali a Úmbria, Gúbio, Assis, Folinho. Um aposento pobre, com um fogão em terra, baixo, de fogo extinto, junto a uma janela, por cujos vidros sujos se filtrava, com infinita desolação, a tétrica e pálida luz de um lento entardecer, triste como um pranto ao crepúsculo. Primeira sensação de um ambiente simples do seu passado ali naquela região. O motivo repete-se, mais forte, mais tarde. Jamais amadurecido, esse mesmo motivo recorrente se repetiu. Nas antigas cidades medievais da sua Úmbria, as pedras antigas lhe contavam, então, histórias. E nós vimos aqui que as casas são feitas de pedras desde os anos 900, 1000, 1200. Né? As pedras contavam histórias. Aquelas pedras se animavam, ele falavam, como transmitindo antigas vibrações de fatos longínquos, ali acontecidos, vibrações de que se haviam saturado e que, então, lhe restituíam. Aquilo tudo estava impresso nas pedras. Ele conseguia ler nas pedras o seu próprio destino. E interrogava-as, como um rabdominante, que tem a varinha para desculpir água no poço, né? Então, como um rabdomante, à procura de subterrâneas correntes de águas, vagava indeciso, pairando entre as velhas casas. Foi aqui? Foi lá? Onde? Como? Como que era a recordação? Foi aqui? Foi lá? Onde? Como?
não encontrava, não percebia nada claramente. Não obstante, ele estava ligado àquelas cidades por uma indecifrável, angustiada nostalgia de um grande afeto. Que afeto é esse? Reencontrou, com a mesma angustiada nostalgia, o encontro de uma figura simples e humilde, que passava fazendo bem. Irradiava tamanho esplendor espiritual que todas as trevas se dissolviam ante ela, todos os terrores se dissipavam, os ódios desapareciam e as dores eram consoladas. Voltemos para aquilo que eu mandei vocês pensarem, o Consolador prometido. Aqui, diante desta figura, cheia de afeto, ele não precisava pedir nada, porque tudo era solucionado para ele. Todas as dores, todos os problemas, olha lá, ó, todas as trevas se dissolviam, os terrores se dissipavam, todos os ódios desapareciam, todas as dores eram consoladas. Ele estava diante de um consolador ali, só que externo. É necessário que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não vem. Aonde estás que eu não te vejo? Era a figura de São Francisco. E, na sua vida, ele a seguiu em silêncio, além de Assis, até o Monte Verna, a Grétio, onde temos o presépio do Natal, sob o Trazimento, que é o lago, onde Francisco jejuou, e a tantas outras cidades menores, por toda parte a que pudesse ir, beijando-lhe angustiadamente as santas pegadas. Começou a viver cada vez mais Francisco na sua lembrança, na sua vida interior. Mas aonde a sua alma vibrava com violência era na recordação da Palestina no tempo do Cristo. Era esta para ele uma visão de extrema doçura e profundidade espiritual. Aparecia-lhe a terra bendita da Galileia como uma música, como um vasto fundo orquestral de conceitos, sobre o qual triunfava o Cristo, como um lampejo de harmonias cósmicas. Sorria-lhe, entre doces ondulações, o lago do Tiberíades, profundo e tranquilo como um sorriso de um anjo. Parecia-lhe sentir as figuras do Evangelho movimentando-se naquele ambiente. Sentia as figuras, os personagens do Evangelho se manifestando ali naquela região. Por esta terra bendita, pareceu-lhe ver ainda a figura do grande mestre e dos seus discípulos, e ouvia-lhe a voz, e o pensamento ainda ecoar-lhe no coração, e sentia o seu olhar acalmar e resolver no seu íntimo todas as dores, todas as ânsias, todos os problemas da vida. É necessário que eu vá para que ele venha. E o Consolador estava fora dele. E todas as dores, todas as lágrimas, todas as angústias, todos os problemas, o Consolador resolvia para ele. É muito bom um aluno ter um mestre. É muito bom o discípulo ter um avatar. E o Balde tinha. O Consolador estava com ele também. Mas atraía, sobretudo, o Antigo Egito. Aqui nós temos o Templo de Karná, com as suas imensas colunas, a sabedoria oculta dos seus sacerdotes, o mistério dos seus ritos,
dos seus mágicos poderes, também ele teve uma vivência, ou várias, no Egito. Atraíam na mesma direção de pensamento, mais antiga, mais distante no tempo, então uma reencarnação muito mais antiga, mais velada ainda, a antiga Índia, mais misteriosa e profunda na sua consciência. E o seu sonho retornava ao longo das preguiçosas e lamacentas águas do Ganges, da Foz às ardentes escadarias de Benares, retomava o Brahmaputra, que é um grande rio de 2.900 metros, até os confins do Tibete, outra reencarnação no Tibete. Misterioso, ao coração do Himalaia, que havia na sagrada cidade de Lhasa, onde também teve experiência reencarnatória. E tudo agora ele resumia no seu eu atual. Repassava pela sua mente, como recordação, a visão de uma Alemanha medieval, nebulosa, densa de sombras, com as cidades antigas como Nuremberg, os céus cinzentos, amortecidas luzes invernais pelas ruelas escuras entre os telhados de comieira afilada. O norte germânico, então é no mínimo 2 encarnações, agora ele está falando do norte germânico, tinha para ele um fascínio pleno de misteriosa atração, sobretudo as antigas e grandes catedrais góticas, apareciam-lhe numa luz de sonho. Olha que interessante, não havia podido escrever à mão, em alemão, senão usando as antigas letras góticas. Que mistério, né? Que poder, né? Da força do eu, do passado, na atual formação da encarnação dele e de todos nós. Só que não tivemos aventura dessa recordação. Havia cometido, por certo, uma queda, que agora reclamava fatalmente justiça e expiação. Agora ele vai recordar uma reencarnação que foi fruto de uma queda e que ele ia precisar expiar. Um dia fui a Versalhes para reconstruir dentro de si mesmo a torpe frivolidade do mundo de Luís XV e aquela trágica hora de prostituição do poder e da riqueza de que nasceram os horrores da Revolução Francesa. E ali, chegando de novo, se perguntou se não os reconhecia. Agora está aqui registrado o grande problema do que ele vai pagar, a sua expiação. Poder e riqueza. Agora nós vamos começar a trabalhar com a ideia dele ser humilde no trabalho, sobreviver com os próprios bolsos, e a ideia da riqueza, da renúncia. E depois de uma outra riqueza que ele vai ter que trabalhar, que é a riqueza espiritual da sua obra. Quem sabe, ainda ali, por certo, alguma coisa o prendia, o atraía, como um canto enganador de sereia, ilusão total. Canto enganador de sereia. É assim que ele viveu como rei. Foi tomado pelo canto enganador da sereia. Principalmente pelas mulheres. Como os tentáculos viscosos de um polvo, molemente atraindo para o fundo de um abismo em que se encontrava a morte. E aí ele passou agora por um período de 20 anos de muita dor, dos 25 anos aos 45 anos. O mais obscuro de sua vida, exteriormente insignificante, interiormente tempestuoso e trágico.
E aí ele nos traz 3 reflexões. O que fazer com esse passado? Sempre estamos a sós. É necessário que eu vá para que ele venha. Sempre a sós, em fase do seu próprio destino. Primeira coisa que nós temos que fazer aí é a lição para todo mundo. Compreender quem nós somos. Se você não tem capacidade, vai buscar uma análise, uma ajuda terapêutica. Mas a autocompreensão é fundamental. Olha como diz Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, fazer uma reflexão diária de si mesmo. E nós vimos aqui o quanto o professor Pietro Baldi, antes de tudo, toda noite, fazia uma reflexão diária sobre a sua vida. Compreender. Depois atuar. Atuar da ideia de representar, como se fosse num teatro. E para cada situação da vida, para cada pessoa, para cada um que te cerca, para diante do seu trabalho, diante daquele familiar, diante daquele filho, para cada um está no nível, e você também tem que compreender para saber atuar de forma precisa, da melhor maneira possível para cada um. E, por último, sofrer. Aí o sofrer não está no sentido só de sentir dor, muito pelo contrário. Aí o sofrer está no sentido de experimentar, de passar pela experiência daquilo que você viveu. E aquilo que está certo, potencializar. E aquilo que está errado, resgatar, reviver, reequilibrar. De fato, somos nós mesmos que, nascendo com uma dada constituição física e moral, trazemos já em nós, definidos e localizados, os pontos de menor resistência, a nossa força ou a nossa fraqueza, já implicitamente assinalando a nossa vitória ou a nossa condenação. Não culpe ninguém, está dentro de você. Lá dentro tem o ponto mais fraco, onde você terá que fortalecê-lo, e o ponto mais forte, que já é fruto da sua vitória. O ambiente prova indistintamente todas as pessoas. A nossa resposta é que é diversa. As causas da dor estão em nós. E como reagir diante da vida? Mostra como tu sofres, e eu te direi quem és. Mostra como tu lutas, eu te direi quem és. O significado da sua atual experiência, como Pietro Baldi, era, sem dúvida, em primeiro lugar, a expiação. O professor Pietro Baldi está dizendo, então, que a primeira coisa que ele veio fazer aqui na Terra é expiar. Segunda, ser missionário. Ele para conosco, missão. Ele para com ele, antes de tudo, expiação. O significado da sua atual experiência era, sem dúvida, em primeiro lugar, o de expiação. Dada a sua posição, assim, estreitamente individual, a sua vida era uma prova dolorosa. Era ressarcimento de equilíbrios perturbados, para a correção de experiências erradas, para atingir a assimilação de novas experiências, dirigidas agora em sentido oposto, difíceis de suportar, mas destinadas a construir na sua alma qualidades mais elevadas que ainda lhe faltavam. Faltava coisa para o Baldi, ligada à riqueza e ao poder. E ligado à riqueza ao poder, isso ele ia ter que reequilibrar. E, reequilibrando, fazer algo novo. Subir, atingir a assimilação de novas experiências. Subir. Aí, por isso que de todas as reencarnações do professor Pietro Baldi e de todos nós, a melhor reencarnação é a atual. Porque ela é uma síntese de todo o meu passado. E além de eu pegar essa síntese do meu passado com meus erros e acertos, eu vou ter que continuar com os acertos, corrigir o passado e, em cima dessa correção, trabalhar para crescer, ser maior do que eu entrei. É isso que vai acontecer com ele. A sua vida não podia ser outra senão a da cruz. Em meio a tantos caminhos diversos, de tantos homens diversos, era esse o seu tipo de destino. Sofrer, pagar
assumir a sua cruz. E aí, nesses 20 anos de sofrimento, os médicos giravam-lhe em torno havia 20 anos, sem compreender nem concluir nada da sua doença, principalmente a psíquica. A mediúnica, que era conhecida e interpretada como doença, a sua busca, o seu mergulho interior, o desenvolvimento do instrumento da intuição, e ele pacientemente se transformar em campo experimental das suas infrutuosas tentativas em fonte de rendimento para os médicos. Despesa e sofrimento, o único resultado. Ele não tinha lesão alguma. A chave estava num dissídio no funcionamento mais íntimo das trocas celulares, quase um dissídio entre espírito e matéria, entre o aparelho elétrico diretor. O grande problema estava, antes de tudo, no aparelho da intuição e no encaixe psicofísico do espírito e da matéria. Isso a ciência ainda não tinha instrumento para isso, nem conhecimento médico para isso. Então, um dia disse, é melhor morrer que chamar o médico, e manteve a palavra. Eu quero dedicar essa frase ao Dr. Gilson, ao Dr. Crispim. E se tiver mais algum interessado, leva também. E aí ele começou a botar o programa dele em execução. O nosso programa começou a ser metodicamente, posto metodicamente em execução, né? O programa. Qual? Se ele tinha problema com a riqueza, tinha problema com o poder, vamos fazer isso. Vamos executar. Ficou agora claro, dentro da linha de conduta dele? Vamos executar. Então, a sua atitude não era de fuga, como a de quem, sem preocupar-se com as consequências, com as reações desta força que se abandona a riqueza, entrega apressadamente tudo aos pobres e volta as costas ao mundo para ausentar-se num misticismo solitário. Quer dizer, não era para ele ser um místico, abandonar, jogar a riqueza pela janela, ou dar para qualquer um e viver num campo místico. Não, porque tinha uma outra coisa. Ele desprezou também o povo. Era necessário mergulhar com o povo, para, juntamente com outro, com o próximo, transformar sua alma. Então, a ele cabia, pelo contrário, o trabalho entre os deserdados, para suportar com eles o peso. Quando ele foi rei, não fez isso. E compreender o sentido da vida, que não se deve brincar com esse patrimônio que é de Deus. Vide parábola do talento. O talento não pode ser enterrado. Então, ele trabalhou 1 ano na Sicília, depois ele foi para Gúbio, para as suas terras místicas da Úmbria, e lá ficou trabalhando até se aposentar com 65 anos. E por que ele fez esse pacto de renúncia e trabalho? Porque havia jurado fé no Evangelho, e com o Evangelho iria até o fim. Se necessário, era os extremos da desesperação e da morte. Havia decidido dar agora à sua vida este conteúdo, a experiência suprema do Evangelho integralmente vivido, levado a sério. O que aconteceria? Observava e registrava. Nele se travava o grande duelo. Quem teria razão? O Evangelho ou o mundo? Na sua última vida, ele deixou que o mundo vencesse. Agora ele queria botar o Evangelho em prática. E queria trazer o Evangelho para a realidade do seu eu. O seu destino estava naquele momento crucial em que surgia a trágica pergunta: o Evangelho seria humanamente aplicável? Ou quem o aplicasse deveria ficar destruído? Se o Evangelho é verdade, Deus deverá me salvar. Se Deus não me salvar,
O evangelho não é verdade. Aliás, ele já teve essa petulância de dizer assim, quando o Cristo perguntou para ele, tu me amas? Ele, eu te amo. Tu me amas? Te amo. Tu me amas? Aí ele já não aguentou mais e disse, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Eu não vi ninguém ter um peito assim como Petrobaldi, como Pedro. Jogou para o Cristo, olha no teu coração, vê se não é verdade. Mais ou menos ele está fazendo isso aqui agora. Ainda continua aquele velho homem dizendo isso, né? Se não for, se Deus não fizer, não é verdade. Mas está um questionamento bonito. E vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Aí o mundo julgou ele. Quando ele renunciou a tudo e foi viver numa forma simples do seu trabalho, como professor de inglês, foi chamado de inepto, louco. Não tinha nem mais um lugarzinho próprio que tomaram dele. E até as suas coisas não foram colocadas mais no lugar que ele queria, com aquele lugarzinho íntimo para ele. A inimizade de conhecidos e parentes. Tudo bem? É ele contando. Foi desprezado. Era muito querido porque tinha dinheiro, né? Igual mosca em torno do o pão doce na padaria, né? Aonde tem dinheiro, vem as moscas, né? Onde tem doce, vem mosca. Uma voz íntima lhe falava sempre na alma e ele se punha a escutar. Então vai começar a sua missão. Trabalhou? Simplesmente, como professor, fruto do seu esforço, e renunciou à riqueza. Nesse exato momento, agora, vai começar a trabalhar o lado espiritual, e Cristo vai aparecer, e vai surgir, vai começar a parceria com ele e Cristo, num novo trabalho agora de ordem espiritual. Parecia-lhe ouvir a voz de Cristo. Eram colilóquios em espíritos feitos somente de pensamento, sem sons, sem forma de palavras, mas plenos de conceito de bondade. Às vezes, os colóquios se faziam tão intensos, tão forte aquele pensamento batia às portas de sua alma, que lhe parecia encarar uma forma branca, luminosa e diáfana, que lhe recordava a figura de Cristo. Ele a olhava para fixar-lhe os lineamentos feitos de luz. Dr. César Burnier nos contava que, na visão que ele teve do Cristo, ele observou até os poros. Petrobaldi está vendo os lineamentos feitos de luz, todos os detalhes, e convivendo com aquela presença. Olha o que acontecia, olha que coisa extraordinária. Às vezes, sentando-se à mesa, era tão viva a impressão da presença dessa figura que ele, sem o querer, punha outro talher, como se tivesse um comensal. E este lhe sorria com um sorriso todo seu, de quem compreende e perdoa, e mirava-o com um olhar que parecia atravessar-lhe toda a alma. Tá certo? Olha que legal você botar os pratos para comer com Cristo, ele não come. Faz isso com glutão para ver, né, Cleito? Acaba com tudo. Eu recebo algumas pessoas, alguns médicos lá em casa, algumas coisas assim, eu vejo. A gente come. Muito bem. E aí vamos trabalhar com Cristo. Nos únicos 2 meses, período de férias, que no verão o seu trabalho lhe deixava livre, conseguiu escrever 1 milheiro de páginas que publicou em artigos e volumes. Não precisava senão de um tempo indispensável para a compilação material da escrita em 2 vezes. Uma primeira, ilegível, para os outros, porque feita de extraordinária rapidez. A velocidade do espírito, né? E uma segunda, com cuidado, de forma clara, para o editor. Em 2 meses, um trabalho imenso com Cristo. As coisas começam a ser publicadas. E ele achava até que tinha alguma fama. Fama é complicado, nós ouvimos aqui,
Tente renunciar ao poder. Nós vimos aqui antes, não foi? Então, fama é complicado. E ele já tinha caído na coisa do poder e da riqueza. O nosso personagem havia chegado a um vértice. Guardem isso, preste atenção. O nosso personagem havia chegado num vértice e foi a sua própria atitude a própria altitude deste vértice que o precipitou pela descida da onda, pela depressão que fatalmente se abriu diante dele. Agora ele estava com Cristo, trabalhando com Cristo, produzindo para Cristo, a sua obra publicada, já com fama. Chegou no vértice. Vértice quer dizer, esse é o máximo que eu tenho do meu passado para dar. Compreenderam? De tudo aquilo que ele sintetizou no passado, ele chegou ao máximo. Esse é o vértice. Agora estava na hora de construir um novo Ubalde, um novo homem. Chegou o vértice. E o que vai acontecer quando chega esse vértice? Ao fim desse período, os motivos nele dominantes conseguiram sua plenitude. Todos os valores anteriormente acumulados, todas as reencarnações, todos os valores anteriormente acumulados tinham dado o seu rendimento. Basta, chegou ao máximo. Agora você não consegue dar uma nova coisa. Você tem que dar algo maior. E para isso você tem que crescer. Isso é o seu limite. E aí o que acontece? Olha, talvez a frase mais importante para entendermos esse mecanismo. E a expansão, exaurindo o seu ímpeto, susteve-se. Imagina a onda, a espiral, ele estava naquela encarnação, resumindo todas as outras, e chegou no máximo da espiral. Chegou no máximo da espiral. Agora tinha de descer a espiral para pegar força e subir mais alto. Ficou claro? Por isso que diz, a expansão, exaurindo o seu impulso, susteve, parou. E agora a vida vai ter que arrumar um mecanismo para sacudir o professor Ubaldi e fazer ele dar um salto. Afinal, ele escreveu a grande síntese. O próprio nome diz, grande síntese. Uma síntese de tudo aquilo que ele tinha a capacidade de escrever. Fruto do seu passado. Agora, era necessário ele dar um salto maior e fazer uma coisa nova. Escrever Deus e Universo. E Deus e Universo significa que a grande síntese é 50% do Deus e Universo. Os outros 50%, ele tinha de descobrir com ele mesmo agora. Era a luta dele. Era ele sozinho, tinha de conquistar. E depois vai ter um salto maior ainda, que é a parte prática de Deus e Universo, que é o livro que estudamos, Cristo. O exemplo maior, da figura maior de Cristo, vivendo toda a obra que ele escreveu, em especial Deus e Universo. Então ele precisava de 2 grandes surtos evolutivos. E aí ele estava parado. E o que aconteceu quando se para? Quando se falta recurso para evoluir. Nós estamos aqui fazendo essa fofoca na vida do professor Pedro Ubaldi. Eu gosto muito dele, que ele me ajude, não quero falar mal dele, não. Mas, preste atenção, isso é um problema de todos nós, tá bem? Pensa onde que dói mais, onde você mais sofreu na vida e vê se ali teve uma virada. Ou se você se entregou, não aguento mais, não tenho força, deixa para lá e abandonou. Ou deu a grande virada e deu um salto. Assim é com todo mundo. Compreender, atuar e experimentar. A sua posição era o produto de um esforço excepcional. A sua produção mediúnica lá, espiritual. Não podia resistir muito nesse equilíbrio de voo. Para o triunfo da mediocridade imbecil, Ícaro deveria precipitar-se. Assim também aquele píncaro espiritual que alcançara exigia que caísse, para que o equilíbrio fosse restabelecido.
Agora ele vai estar em plena expiação. Ficou sozinho. Quando se está em expiação, se fica sozinho. Não que Deus suma da sua vida. Deus é onipresente. Deus está em imanência, e nós estamos nele e nos movemos nele. Mas nós perdemos a sensação dele. Porque não que você desça, mas é que ele sobe, exigindo que agora você busque um grau mais alto, como tipo sistema. Sentiu-se então abandonado por Deus. E na sua alma não restou senão a visão do espantoso inferno terrestre. Não teve diante de si senão a realidade humana que contra ele se voltava. Assim, com a sua completa destruição, tudo pagava. Estou pagando meu karma. E estas são as provas que esperam aqueles que enveredam pelos caminhos do Espírito. E caiu, desfalecido, sob a cruz. O primeiro impulso do mundo diante de uma nova construção é agredir. Os seus livros, a sua vida, eram contra o mundo. Isto era perturbador, porque a vida real detesta o Evangelho e aquele que o vive seriamente. Uma classe de homem, os líderes espirituais, lê Igreja Católica, julgou oportuno condenar o mais significativo do seu livro. O seu pensamento via-se assim rechaçado naquele meio. Então, quando condenou a grande síntese, que é o mais significativo do seu livro, nós estamos no ano de 39, então essa foi a grande curva para esse momento de expiação, para ele poder dar o salto e em 51 ter Deus e o universo. Agora, nesse ápice, condenando a grande síntese, ele se sentiu só. Sentiu só. E agora era uma luta. Primeiro, que ele tinha fama. Vai ver que não tinha. As pessoas vão deixá-lo. Muitos já não vão mais querer publicar as suas coisas. Não é? Alguns parentes e alguns amigos vão rir, vão debochar. E aí, nesse exato momento, a força do poder desaba, a expiação. E agora há um outro tipo de riqueza, que era um patrimônio espiritual, que é a grande síntese, que valia muito mais do que a riqueza, como na época de Versalhes, mas até essa riqueza também será desprezada pelo mundo. Toma, você acha que ela vale tanto? Não vale nada. E ela está proibida. Está no índice proibitório, pronto. Sentia-se traído em suas mais elevadas aspirações, mas ele também traiu o poder, né? Em Versalhes. Traiu a missão. Sentia-se traído. O ataque do mundo conseguia destruí-lo. Para não ver sua fé vacilar e desmoronar, procurava aturdir-se, começando a quebrar a pena que ele escrevia, a renunciar a escrever, a compreender, a pensar. Teimosinho. Papai Ubaldi teimosinho. Quebrou a caneta. Quebrou a pena da caneta. Tem lógica. Não vou mais escrever. Ai, Jesus, não vou mais escrever. Estou abandonado. Mais ainda, não vou mais querer compreender coisa nenhuma. Não vou pensar em mais nada. Eu ficava pensando nas formigas, nas abelhas, que não serve para nada. Ele não fez assim, fez tudo com muita educação, com muito luxo, que era uma alma nobre. Isso daqui é uma descida dos ideais que esse pobre orador está fazendo. Mas é ele que escreve, tudo bem? Ele que escreve. Na dor dele, podemos dizer que é mais ridícula, é mais dolorosa do que esse mise-en-scène que eu estou fazendo aqui. Porque é na alma de um santo, e a sensibilidade, nós não podemos imaginar como a sensibilidade bate na alma do santo.
não querendo se rebelar, nem podendo, rebelar contra a ordem da igreja, nem podendo se justificar, porque não deram a autorização para ele para isso, nem disseram onde estavam os erros, não lhe restava senão o caminho da própria destruição espiritual. Saberia ressurgir de tamanho desespero. Acreditava com tamanha força que caminhava em direção a Cristo pela estrada do bem e agora recebia um golpe dos homens, com os quais devia estar em perfeito acordo sobre o caminho da ascensão espiritual. Poderia a sua fé resistir a tanto? Perderia a fé? Ele invocava, como nós já vimos aqui hoje, meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase, ela não é de ateu, tá? Prestem atenção. Meu Deus, se o cara fala, meu Deus, é porque ele acredita em Deus. Se aqui tem alguém que tem problema, é o que o abandonou, que é Deus. Mas ele continua tendo ele como Deus. Tudo bem? É como diz o doutor Bezerra de Menezes, quando perdeu a esposa. E ficou profundamente triste, também como o balde, não vou escrever mais, não vou isso, não vou aquilo. Mas não deixei de acreditar em Deus e na alma. O balde continua acreditando, tá certo? Só que está se sentindo sozinho. E ele quer saber por que esse abandono. E esse abandono vai ser real. Vocês vão ver como o abandono vai ser real. Como bate na hora da expiação esse abandono. À procura de Deus. E ele deu um grito. Quero viver, gritou ele. Jamais se procura tanto a Deus do que quando se está perdido. Então ele estava também, quero viver, quer dizer, eu quero buscar um Deus maior, quero compreender esse abandono. Tá certo? Quero compreender esse abandono. E é quando a gente mais procura Deus, é quando a gente está em plena dor. Eu me lembro que eu vinha descendo a estrada de Petrópolis e o meu carro, que era uma Brasília, girou. E rodou e estava indo para o precipício. E eu pensei rapidamente, quem chamar? Quem chamar? São Jorge, que ele vem rápido, vem com o cavalo. Então, e o carro parou. Tá certo? Parou. E é assim. Como se procura Deus? Eu vinha descendo a serra assim, né? Quando eu chegar lá no Rio, eu vou ver um filme, eu vou tomar um vinho, eu vou fazer isso. Aí o carro rodou. Aí lá, tudo aquilo que eu queria foi por água abaixo. E é São Jorge, ficou claro? Ou Jesus, ou São Francisco, ou Cristo. Aquilo que vem na tua cabeça. Olha que interessante como estava sozinho. As passadas visões tinham se pulverizado. Aquele Cristo que parecia até querer sentar com ele, aquelas coisas que ele escrevia, cadê? Não escrevia mais, também não via Cristo. Sozinho, é assim que se passa. Esse é o motivo da queda. É aí que você tem que dizer o seu sim. A queda é esse motivo. Quando se é estabelecido as leis e você tem que dar a sua adesão a Deus, é o ser sozinho que, pelo seu livre-arbítrio, tem que dizer, sim, eu quero, sim, eu aceito. E agora, depois da nossa queda, toda a nossa história, em todos os nossos surtos evolutivos, todos eles passam por esse, do sozinho você dizer, sim, mais uma vez, sim, confio, quero subir, quero crescer. Deus desaparecera de suas sensações. Deus desapareceu? Não. Ele é imanente das sensações dele. Aí tem duas explicações. Ou você ficou obnubilado e não consegue perceber, ou ele muda de dimensão para fazer nesse vazio, nesse vácuo, você ir buscá-lo. Em nova dimensão. E nova estatura. Terminei a vida do Balde. Não vou depois dar prosseguimento à vida do professor Petro Baldi, porque todos nós já sabemos do sucesso. Agora eu vou entrar na teoria do Consolador Prometido. Tudo bem? Por que eu não vou falar mais? Porque a gente sabe, ele escreveu Deus e o Universo, escreveu o Cristo, escreveu a obra toda, foi um sucesso, e vocês sabem como foi, um homem humilde, extraordinário, blá, 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 aquelas coisas todas, que a gente não sabe como é que é.
Para que o leitor possa admitir muitas das afirmações sobre as quais nos baseamos, é necessário lembrar que as mesmas foram demonstradas nos 23 volumes da obra que antecede esta aqui, que é Cristo. Porque vocês poderiam dizer assim, ué, mas o nosso tema não é Cristo? E se é Cristo, você só citou a história do homem, não citou uma vez o Cristo? Agora nós vamos começar com Cristo. Tudo bem? Já, depois da apresentação da teoria. Neste volume, que é Cristo, podemos nos limitar a resumir num quadro sinótico a teoria geral da obra, que dessas afirmações constitui a base. Vamos buscar Paulo de Tarso. Diante da dor, o que você tem que fazer? Que Jesus, sendo em forma divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Toma então a receita, professor Petrobaldi, a receita, todos nós, diante da dor, o que você tem que fazer? Humildade. Diante da dor ou da provação, o que você tem que fazer? Obedecer, porque foge do teu livre-arbítrio. Tudo aquilo, diz Francisco Cândido Xavier, que foge do seu livre-arbítrio, é a força do destino te impondo, te exigindo transformação. E aí vai começar a festa do Cristo aqui na Terra. Vamos, João o Batista. Batista não é nome próprio, quer dizer, o mergulhador, né? Aquele que mergulhava as pessoas no rio. Vai começar a festa aqui do casamento do Cristo, do esposo, com a terra. Eu não sou o Cristo, disse João o Batista, mas sou aquele que fui enviado diante dele. A esposa, que é o mundo, todos nós, pertence ao esposo, que é Cristo. Os filhos que foram dados adotivamente a Jesus para cuidar da nossa evolução, todos nós. E o esposo veio aqui nos visitar para fazer uma grande festa entre o céu e a terra. O amigo, que é João Batista, que presta serviço ao esposo e que o atende e o que o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do esposo. Que alegria para João saber que Jesus está na terra, humilde, vindo comungar conosco e celebrar o casamento do céu com todos nós. Esta é a minha alegria, que agora está completa com a presença do Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aí está o projeto da humildade, o programa da humildade. Cristo presente, só que está presente externamente, não dentro do homem. Presente? O que você tem que fazer diante de um professor? Que ele cresça e você diminua. O aluno não pode ser rebelde diante do professor. Que o professor cresça, que ele diminua. Depois o professor vai embora e te deixa na hora da prova sozinho. E aí você tem que mostrar que cresceu. Aí agora ele sai de cena ou ele diminui. É necessário que eu vá para que você cresça e mostre a sua capacidade na hora da prova. E passe de ano. Continua o mestre. Ora, perguntaram para ele, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuam. E foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, podem, porventura, os convidados da boda, do casamento, jejuar enquanto está com eles o esposo, que é o Cristo? Enquanto tem comigo o esposo, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão que deles lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naquele dia. É necessário que eu vá para que ele venha. E por enquanto que o esposo estava ali, vocês viram a passagem de Ubalde falando. Ele me respondia tudo, ele resolvia minhas dores, os meus problemas. O que é isso, Senhor? O que é aquilo outro? O mimimi. Pergunta tudo. E aí tudo é solucionado.
Agora é necessário esse Consolador ir embora, para que ele possa nascer dentro de cada um. E aí você tem que fazer o esforço de jejuar dele. Aonde estás? Por que me abandonaste? Para agora você fazer o esforço, não um abandono. O professor não abandona o aluno, mas ele tem que fazer a prova sozinho. O professor não pode, o professor ama o aluno. O professor queria responder a prova para o aluno, que ama tanto o aluno, mas não pode. O aluno tem que mostrar a sua grandeza. É isso que é o jejum. Jejum do professor. Todavia, convém que eu vá. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vos virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, nós não estamos falando aqui do Espiritismo, como terceira revelação. Até existe esse Consolador, mas é de ordem externa. São Luís, Santo Agostinho, é de ordem interna. Se o espírita não se transformar, não adianta nada esse Consolador que vem. Por isso que o Cristo está dizendo que vem um outro interno dentro de cada um. E que se fossem os espíritos, poderiam muito bem vir na época do Cristo mesmo, junto com Cristo. O que é que tem? Ora, apenas ele está dizendo num nível muito maior. Quando ele vai nascer, antes de tudo, dentro de você, para que você possa se transformar no mestre, para você poder se cristificar. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade não é o Espírito de verdade, da verdade, como se fosse um nome próprio, não é um ser à parte, mas é o Espírito de verdade diferente do Espírito de mentira. Quando você está num nível mais baixo, você não conhece a verdade mais alta, então você ainda tem determinadas mentiras, determinadas coisas que não são completas. E é necessário que o Espírito verdadeiro, que não é mentiroso, nasça dentro de você, para que você seja uma pessoa de sim, de verdade, de sim, sim, não, não. Então, o que vem é dentro de cada um. Mas, quando vier aquele Espírito verdadeiro, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque o que nós temos dentro de nós é o próprio Cristo, igual ao dele. Por isso que quando essa verdade vem em nós, se glorifica a presença do Cristo externo, porque a linguagem é a mesma. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando você atinge um nível, esse nível fica para sempre. Fica para sempre. O crescimento que o Balde conquistou do passado foi resgate dele e é dele. É o eu que o formou aqui, como nós vimos. Agora ele precisava construir um outro eu mais amplo ainda, ter um novo renascer, nessa mesma carne. E que seria a conquista dele. Para sempre. Patrimônio da alma. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. É o título da palestra. Onde estás, Consolador, que a gente não vê? Não vê por quê? Porque está dentro de vós. Não, mas vós não o conheceis, porque habita em vós e estará em vós, é Espírito. E a gente não conhece porque a gente só percebe coisas materiais, objetivas. E não dentro de nós, como patrimônio do seu crescimento, da sua evolução. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, eu em vós, todo mundo no sistema. Lá nesse dia que o Espírito verdadeiro reinar completamente em nós, estaremos unidos a Ele, ao Pai, estaremos no sistema. E aí,
Vamos para a técnica. Por que que o espírito tem que ir? Por que convém que eu vá para que ele venha? Por volta da 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? E Jesus, clamando em alta voz, de novo, liberou o Espírito. Aqui o que Cristo está fazendo, está rezando o Salmo 22, como nós já vimos aqui. Tá? Só que só falou a primeira frase do Salmo. Ele não. É que era assim. Quando se vai escrever alguma coisa das Escrituras, Gênesis, eu boto Berenice, ou melhor, a primeira palavra do livro do Gênesis. Quando eu quero citar um salmo tal, eu basta botar a primeira frase do salmo. Significa que vem o resto todo junto. Nós vamos ver aqui. No fundo, o Cristo rezou o salmo todo. Não só ele, mas todos os arrependidos, todos aqueles que buscam crescimento, reza esse salmo todo, que é uma das obras mais primas, extraordinárias da humanidade. Uma das maiores provas de confiança a Deus é que na hora do embate, na hora da dor, você pergunta, por que me abandonaste? Mas ele não deixa de ser teu Deus, meu Deus, ele continua acreditando em Deus. O porquê? Qual foi o motivo desse afastamento? Qual foi? Quer dizer, que você está em plano mais alto, eu tenho que buscar. Aí eu libero o espírito para buscar em plano mais alto. Eu me projeto em plano mais alto. Mas por que é assim? Por que é essa técnica? Porque eu tenho que ficar sozinho. Vou continuar estudando com vocês. Aqui é Mateus. Vão para Marcos, que é o Evangelho de Pedro. Marcos recebeu o Evangelho de Pedro. Aqui o nosso Pietro. E na hora 9ª, clamou Jesus em grande voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que é interpretado, ó meu Deus, para que me desamparaste? E Jesus, soltando um grande grito, projetou o Espírito. Muito bem. Agora, Marcos não está usando o porquê, e sim o para quê. A diferença na linguagem é que um está mais no hebraico e o outro está mais no aramaico. Tudo bem? Mas agora o para quê é muito interessante, que já inspirado Marcos por Pedro, botou o para quê para nós analisarmos. Para que a vida faz isso? É necessário que eu vá. Se eu não for, ele não vem. Para quê? E a prova está aqui, ó. O professor Pastorino estuda. Por quê? Usado por Mateus. Para quê? Usado por Marcos. A linguagem diferente. Aqui vocês estão vendo uma novidade, né? Eu estou citando o volume 9 do Pastorino, que ninguém tem, né? Isso é um rascunho do professor Pastorino, que ainda não foi publicado, que é o volume 9, porque ele para com a ida do Cristo para a cruz. E esse pedaço do sofrimento do Cristo na cruz, da agonia do Cristo na cruz, não consta no 8º volume. E sim começa no 9º. Mas o 9º não foi publicado. Então só tem uma cópia, que por amizade chegou às minhas mãos, e que está datilografada, e ainda tudo, muita coisa escrita à mão pelo professor Pietro Baldi. Já sei que vai ter muito zum, querendo. Não darei. Claro assim. Por quê? Porque foi motivo judicial. A família botou na justiça. E a família é muito amiga. Eu conheci o filho do professor Pastorino, a primeira esposa do professor Pastorino, a segunda esposa do professor Pastorino. E como chegou nas minhas mãos, por meios que também não foi oficial para a família, eu acho que eu não deveria deixar de comungar com vocês, mas não tem direito de tirar cópia. Mas também, para não ficar com a consciência pesada, eu vou entregar o meu para o IBES. Tudo bem? E aí poderá-se fazer estudo e tal, tá certo? Mas sempre eu acho que deve respeitar essa coisa. Ainda mais agora que a federação, depois de muita luta, a Federação Espírita Brasileira, comprou os direitos autorais da vida do professor Pastorino. Eu acho que não é mais hora, depois desses anos todos, da gente tacar mais lenha na fogueira. Tudo bem? Vamos pensar no patrimônio diante de tantas dificuldades. É tão triste brigar por esses patrimônios, né? Mas está aí, está a bênção para vocês do nosso Pastorino falando. Mas olha, que Lucas não fala assim.
Lucas vai direto, já foi citado aqui. E clamando em alta voz, disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, projetou o espírito. Isso é tudo a tradução do professor Pastorino. Tá? Agora, o mais extraordinário, João. Depois disso, sabendo Jesus que tudo fora realizado, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus disse, foi realizado ou consumado est, como está no latim. Tudo foi realizado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E repare que esse entregar o Espírito, projetar o Espírito, é tudo confiança em Deus. Total confiança no Pai. Apenas veio o questionamento rápido, segundo, né? Dessa sensação dele ter que dizer o sim dele que resume a trajetória evolutiva e assumir agora a sua condição de ser que vai entrar no sistema. Que já era do sistema plenamente, mas que veio aqui fazer a grande apresentação para nós como exemplo. Tudo bem? Esse foi realizado, é a última frase do Salmo 22. Como João escreveu muito depois de Mateus e Marcos, ele já vendo o zum de todos que já não interpretavam mais, que eram os gentios não sabiam que citando uma primeira palavra de um salmo ou de um livro bíblico, se está dizendo que está citando ele todo, por inteiro, como os gentios não sabiam, criou-se muita confusão com essa frase, meu Deus, que me abandonaste, que parecia que o Cristo só falou essa frase, que estava em desespero sem Deus. Mas aí João, já percebendo isso, já que João escreve depois, pensamento do professor Pastorino, ele coloca a última frase do Salmo, foi realizado e 2 vezes. Então ficou também João dizendo o Salmo 22, só que botou a última frase. Se João botou a última frase, e Marcos e Mateus colocaram a primeira frase, significa que veio o Salmo todo. Tudo bem? Foi rezado o Salmo todo, ou pelo menos era essa a intenção. O professor Pastorino comenta. Falam uns da dualidade entre Jesus, ser humano, e o Cristo cósmico, que o teria abandonado nesse momento, deixando abandonada sua personalidade terrena. Olha o que ele fala, hipótese absurda, e até mesmo blasfema, como se a divindade pudesse ausentar-se de qualquer lugar, especialmente de um justo que estava sofrendo e que acreditava nele. Meu Deus, meu Deus! Então, Deus não abandonou, apenas aquela sensação da hora do sim, que você tem que assumir, é que dá a sensação do sozinho, porque ele vai para novo nível, para você ir para um outro plano, no caso do Cristo, plano sistêmico. Mas ele também, o próprio Pastorino cita Rustem, verdade seja dita, o professor Pastorino não aceitava a obra Os 4 Evangelhos, mas aqui ele cita ela. E a obra Os 4 Evangelhos dá uma solução maravilhosa. Como não podia entrar naquela época, por falta de tradução, como já foi dito aqui, com relação a essas coisas do Cristo, porque precisava de se escrever muito, grande síntese, Deus, universo e o Cristo, ela deu uma solução rápida e que é verdadeira e não mentirosa. A este tempo, o ladrão, o chamado bom ladrão, se existe bom ladrão, vamos botar o arrependido, né? Que pouco antes falara movido pelo arrependimento, buscando no ímpeto o seu Criador, então o bom ladrão confiava no Criador, porque ele buscou no seu íntimo o Criador, dirigindo-se a Deus, ele acreditava em Deus, ele exclamou, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, que eu abandonaste. Então ele se saiu muito bem botando a palavra, a obra de Rustem, saiu muito bem botando essa frase com o ladrão. E o que é natural, porque se ele se arrependeu, o que é mais natural é como era conhecido os salmos, uma pessoa que se arrepende, não sabe rezar Pai Nosso e Ave Maria? Tudo bem? Você fica na hora do crime, sempre cometeu crime, vai morrer, quer rezar, Pai Nosso está no céu, está certo? Você sabe disso. Ora, se é assim, lá essa oração do arrependimento é muito conhecida. Então, ele logo também cantou esse salmo. Não só ele, mas também Jesus. Mas aí a obra de Rustem interpreta só por enquanto no bom ladrão, porque faltava todo um pacote de teorias para nós analisarmos. Eis a questão do desespero. Vou citar o Erich Fromm, eu comprei o livro do Erich Fromm, mas é a citação do professor Ubaldi. Eu estou tirando do livro, mas o Ubaldi cita também. Tá? Ubaldi não. Perdão, Pastorino, tá? Olha, diz o Erich Fromm, judeu alemão,
judeu alemão, que escreveu um livro em inglês e está traduzido em português. É quase inacreditável a ideia de que Jesus tivesse expirado com palavras de desespero. Houve muitos mártires humanos, antes e depois de Jesus, que morreram sem perder a fé e sem mostrar desespero. Assim, por exemplo, no Talmud, está aqui as citações no Talmud, conta que Rabi Akiba, ao ser torturado, sorriu, e quando o general romano lhe perguntou por que sorria, respondeu: durante toda a minha vida tenho rezado. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, querendo dizer, com toda a sua vida, com todas as suas forças. Jamais pude amá-lo com toda a minha vida, senão agora diante de você, general romano. E por isso estou feliz. Por que, então, teria Jesus morrido em desespero como uma expressão da sua condição humana? Não tem lógica. Foi rezando o Salmo. E por que só a primeira frase do Salmo? Porque essa é a tradição judaica. Não precisa escrever o Salmo todo. Aliás, é um Salmo imenso. Então, só botou o item inicial do Salmo. Acompanhe. Ele vai explicar o judeu Erich Fromm. A resposta a essa integrante questão parece simples. Na tradição judaica, até hoje, isso também é citado pelo Pastorino, na tradição judaica até hoje, os livros do Pentateuco, ou parte semanais deles, ou algumas orações, são citados apenas as primeiras palavras ou frases. É a tradição judaica. O Gênesis, Bereshit, o Salmo número 1, basta falar, Asherei. O Salmo 137, ao Narot Bavel. E quando fazem aquela oração, ouve, ó Israel, ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua mente, não é isso? Olha a oração como é grande, olha quantos versículos, vai do capítulo 6, versículos de 4 a 9 de Deuteronômio. Quando eles querem falar a oração toda, como eles escrevem? Shema Israel, ouve Israel. Só isso. O ouve Israel, todo mundo já sabe o resto. Ora, nem assim com a gente também? Alguém em desespero? E ele disse, Pai nosso, e você continua, que estás nos céus, santificado. Né? E uma mulher na hora do parto, Ave Maria, e você já sabe o resto. Santificado seja o teu nome. E se alguém está no desespero de um desastre e fala, salve rainha, você precisa dizer o resto, mande misericórdia. Vocês sabem, basta o início. Tudo bem? Ora, conclui Erich Fromm, assim sendo, não há problema a ser resolvido, não tem problema nenhum. O Salmo começa em desespero, mas termina em fé e esperança entusiástica. De fato, nenhum Salmo seria melhor adequado ao estado de espírito universalista e entusiástico dos primeiros cristãos. Aqui está o Salmo todo traduzido. O único versículo que muda, o professor Pastorino, é o último. Tudo bem? Mas essa aqui é a tradução do Erich Fromm. Só que o Erich Fromm é alemão. Escreveu um livro em inglês. E aqui é a tradução em português. Então, já caiu muita tradução. Como caiu muita tradução, eu fiz uma. Então, como o Pastorino não bota dele mesmo, ele só altera a última frase da tradução do Erich Fromm, eu fiz uma baseada em livros judeus, em dicionários hebraicos e outras coisas, em livros, as Bíblias as melhores que tem, como a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Jerusalém e outra, e eu quero apresentar o Salmo para vocês. Meu Deus, já acredito em Deus. Meu Deus, para que me abandonaste? As palavras do meu gemido estão tão longe de me salvar. Meu Deus, eu grito de dia, de noite, e tu não me respondes, e nunca tenho sossego. Tu, Santo, que habitas o santuário, louvores de Israel, em ti confiaram os patriarcas.
Os nossos patriarcas confiaram e tu os livraste. Eles gritavam a ti e escaparam. Em ti confiaram e não foram desiludidos. Então começa até com a história, dizendo assim, olha, eu estou gritando aqui, ainda não ouvi a tua resposta. Mas os meus patriarcas, eles pediram e eles foram salvos por ti. Quer dizer, eu confio também. Quanto a mim, na minha dor, olha o balde quebrando a pena, né? Sem compreender, sem nada. Quanto a mim, sou como verme, não homem, vergonha dos homens e desprezo do povo. Ele é desprezado por todos na Itália e pela igreja. Todos os que me veem caçoam de mim. Foi abandonado pelos amigos, por alguns parentes. Abre a boca e balança a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que Ele te liberte, que o salve, se é que o ama. Tu me tiraste do ventre materno e me fizeste sentir seguro nos seios de minha mãe. Desde o meu nascimento, em teus braços me entreguei. Mesmo antes de nascer, já eras meu Deus. Olha que confiança. Não te afastes de mim, pois a angústia está perto. Eu estou ali na luta, né? No momento do sim, do sozinho. Não te afaste de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra, a não ser a ti que eu estou solicitando, que eu estou gritando, clamando. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Encaram as suas bocas contra mim, como um leão que despedaça e ruge. Que prova, hein? Sinto-me como água desperdiçada, derramada, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração parece ser de cera, derretendo-se dentro de mim. Estou desmilinguindo, perdendo forças. A minha força se secou como argila, e minha língua colada no maxilar, me deitastes no pó da morte. Na hora suprema ali da cruz, né, no caso. Cercaram-me cães, um bando de malfeitores me rodeiam. Quantos soldados, quantos deboches da turba, das autoridades judaicas, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, enquanto as pessoas olham e me contemplam. Exemplo para todo mundo. Vai ser o maior fenômeno de Ibope da história. E já foi dito aqui ontem. Nunca de uma pessoa se escreveu tanto. Fecha a boca. Posso contar todos os meus ossos enquanto as pessoas olham e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e sobre as minhas túnicas lançam sorte. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e meu ser da força do grande cão caçador das trevas. Salva-me da boca do leão, sim, e dos chifres do búfalo, tu me respondes. Na hora que o unicórnio me enfiou o seu chifre pelo ventre, tu me respondeste. Parece que quando a dor chega ao máximo, aí você para de deixar de ter a sensação da falta de Deus e você o reencontra outra vez. Abençoada irmã dor, diz a grande síntese, porque ela de ti me aproxima. Diz Humberto de Campos através do Chico Xavier. Obrigado, Senhor, pela irmã morte, diz Francisco, e diz Humberto de Campos. A dor é a grande enfermeira da alma. Então, agora que ele ouviu Deus, então, Senhor, anunciarei teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no seio da multidão. E o que ele vai
falar para a multidão: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, reverenciai-o, toda a descendência de Jacó. Temei todos vós, descendência de Israel. Ele é o Senhor poderoso, magnânimo, e olha que coisa linda. É só fé. Sim, pois ele não desprezou nem desdenhou a angústia do seu aflito. Não. Olha aí, é só continuar o salmo. Nem ocultou a sua face, mas ele não sumiu. Mas ele não ocultou a face. Você que não teve a capacidade de buscar em plano mais alto. E você quer o quê? Que ele te pegue pela mão e te leve lá? Você que quis sair de perto dele. Agora você tem que fazer o caminho de volta. Nem ocultou a sua face. Antes, quando ele gritou, ele ouviu. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele ouviu. Eu é que no início não ouvi a resposta dele. Tive de chegar numa maior dor, como a do chifre do búfalo, de um ataque poderoso, para poder perceber. O meu louvor na multidão virá de ti. Pagarei aquilo que devo, os meus votos, frente àqueles que o temem. Os humildes comerão e se fartarão. Os que o buscam louvarão. E vida perene terão seus corações. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor. E todas as famílias dos gentios se curvarão diante dele. Porque do Senhor é a realeza e ele governa todas as nações. Todos os que no mundo são grandes da terra comerão, e ante o Senhor, ou ele, se prostrarão. E perante ele se curvarão todos os que descem ao pó. Todos os que morrem também servem ao Senhor. E como também os que não podem mais reter a sua vida, que estão em coma, ou ali numa cruz como Jesus. Até esses também louvam o Senhor. A posteridade o servirá, falará do Senhor de geração em geração, e anunciarão às gerações vindouras a sua justiça, o que foi realizado por ele. É a última frase de João. Então, a primeira do Salmo, Mateus e Marcos. A última do Salmo, João. Logo, o Salmo todo. Nota do professor Pastorino sobre a nota, né, dizendo que na Bíblia, na tradução dos 70, na Septuaginta, traduz dessa forma, que é o realizado. Né? João utiliza o tetelestai, que lá na tradução dos 70 quer dizer porque ele realizou. Então, o professor Pastoriano bota uma nota técnica aqui, que eu acho que fica um pouco pesado, mas está aí registrado para vocês, a citação do professor, para que a gente possa ver que ele realmente fez uma tradução séria, está o final do Salmo, e Mateus e Marcos, o início do Salmo. Diz Eric Fromm, está mais tranquilo aqui em Eric Fromm. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Ou, como traduz Pastorino, foi realizado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Não parece exagero supor, diz Eric Fromm, que São João, para evitar a incompreensão que levaria a pensar que Jesus morreu em desespero, tivesse escolhido as últimas palavras do Salmo para colocá-la em lugar das primeiras. E aí conclui o nosso professor Pietro Baldi. Agora sim, vamos aqui para o livro Cristo, para ele concluir esse pensamento. E que fica fácil, porque nós já estudamos bastante isso aqui hoje. A paixão do Cristo não é um fato fora da lei, pois constitui para ele a última fase, a conclusiva, o foi realizado. O professor Pietro Baldi só botou com outras palavras. De um normal e longo processo de maturação evolutiva. Assim, tudo fica dentro da ordem e da logicidade da lei. E por que ele teve de passar por essa paixão? Para quê? Está lá, para os discípulos na estrada de Emaús, Jesus fala, ó tolos e lentos de coração, para crer tudo o que falam os profetas, inclusive o Salmo 22.
Olhem lá, está lá o motivo. Porventura, não era necessário Cristo sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Dele para com ele mesmo tinha uma outra glória, maior ainda, que era entrar no sistema. E não vou fazer mesmo, vou passar mesmo do tempo. É ruim. Ah, você falou que tem que obedecer, né? Ah, não, então tá, obediente. Muito bem. Mas nós vamos concluir. Não vamos deixar isso pendurado assim. Mas veja, ele mesmo diz, não deveria o Cristo sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Se vai entrar, era algo maior. Se eu não consigo entender ele ainda, antes desse fenômeno, imagina depois. Se eu não consigo entender a glória inicial, imagina uma glória posterior. Mas é ele mesmo que fala. Continua o professor Petrobaldi. Uma tentativa de salvar Cristo do martírio não vem do Pai, até chega ao ponto de o abandonar no momento do martírio, quando estava na cruz. Está aí a teoria do Baldi. Ele diz, não houve uma tentativa do Pai de salvar Cristo. Aliás, ele diz mais, se tivesse alguma tentativa para salvar Cristo da cruz, seria de Satanás. Porque está nas Escrituras. Era planejado. E por isso que até ali, naquele momento, o Pai o abandona. O abandona, não, volta a dizer, não de deixar o espaço da imanência, mas de fazer com que ele o buscasse em plano mais alto, em outra glória, entrasse em outra dimensão. E aí fala Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, carta que foi escrita pelos próprios punhos de Paulo. É ele que, nos dias de sua vida terrena, apresentou pedidos de súplicas, com veemente clamor e lágrimas, aqueles que o podia salvar da morte, que nós já estudamos, é o antissistema, e foi atendido, entrando no sistema, por causa da sua submissão. Como ele disse o sim, como ele confiou, foi submisso, aquele sim que deveríamos ter dado no sistema, agora se realiza. E ele apelou ao Senhor, que o poderia tirar dali. E foi obediente até a morte, submisso, e entrou no sistema. E embora fosse filho, já sistêmico, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento, elevado à perfeição, a perfeição sistêmica, a perfeição de origem, se tornou para todos os que lhe obedecem, agora para todos nós, princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou entrar nesses detalhes, ainda sob a ordem de Melquisedeque, mas eu quero dizer que ele recebeu esse título. Se recebeu é porque ainda não tinha. No momento da paixão de Cristo, quando o antissistema parece alcançar o máximo grau, de fato ele perdeu, porque sua vítima está prestes a fugir-lhe. E quando, simultaneamente, o sistema parece perder, paralisado por aquela destruição, então ele vence, porque em pouco tempo a vítima estará para sempre fora do antissistema, no sistema. E por fim, o último momento da paixão, Cristo ficou sozinho, diz o Baldi. Meu Deus, por que me abandonaste? A fadiga da superação devia ser toda de Cristo, mas logo depois, eis o consumate est, tudo realizado, tudo se cumpriu. Sucede, então, o desligamento do antissistema, que perde todo o seu poder sobre Cristo. Daquele momento em diante, ele é livre e encontra-se no sistema. Volta à origem. Se reencontra consigo mesmo e pode dizer, agora em plena vivência. Vivência agora real, por direito, como herança.
Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Dizem que no Oriente, um ser outrora, vivendo entre nós, foi grande, o maior, sendo pequeno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar, o ser humano sem ter luz. Se és estrela, se és farol, se és Jesus, minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a obra do professor Pietro Baldi é luz, é paz, é amor e glória, principalmente quando vivida nesse espírito de fraternidade que as nossas meninas aqui do Espírito Santo souberam, com tanto carinho, nos presentear. Fico com Deus, muita paz, e coloco o meu nome nas orações de vocês, tá? Oi? Ouvir o nosso querido Jorge Damas é sempre muito bom. Obrigada, Jorge, pela sua participação, que não mediu esforços. Nós sabemos que, desde o início, nós contamos com a sua participação. Eu digo que os primeiros rabiscos, os primeiros protocolos, a primeira formatação foi feita, enfim, com o nosso amigo, o nosso Jorge aqui, não é? Formatando. Eu estou te agradecendo. E, então, nós estamos muito, muito felizes com a sua participação. Muito obrigada. Nossa comissão organizadora está muito feliz. Receba a nossa espiral da evolução aí. Ok? Depois de ouvir o Jorge, a gente não precisa falar mais nada, né? É sempre muita emoção.